Vamos falar, irmãos, da demonstração de fé em meio a tribulações, provações. Nós vamos ter hoje um exemplo de uma igreja que nasceu e cresceu diante das mais variadas adversidades que a gente pode imaginar. Vamos ao texto então, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 10, inicialmente, vamos começar com esse texto. Aqui nós vamos ver uma preocupação de Paulo com a igreja de Tessalônica e depois nós vamos entender melhor o porquê de tamanha preocupação de Paulo com essa igreja. Então acompanhe comigo inicialmente, capítulo 3, do 1 ao 10, diz assim: pelo que, não podendo mais suportar o cuidado por vós, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém seja abalado por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos destinados. Pois quando estávamos ainda convosco, de antemão vos declarávamos que havíamos de padecer tribulações, como sucedeu e vós o sabeis. Por isso também, não podendo eu esperar mais, mandei saber da vossa fé, receando que o tentador vos tivesse tentado e o nosso trabalho se houvesse tornado inútil. Mas agora que Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que entre nós tendes afetuosa lembrança, anelando ver-nos, assim como nós também a vós. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos consolados acerca de vós, pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor, pois que ação de graças podemos render a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, rogando incessantemente, de dia e de noite, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Amém. Vamos orar mais uma vez nesse momento. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade. Abençoe, meu Pai, a mensagem que será anunciada. Esteja, meu Deus, capacitando este teu servo. Esteja, meu Pai, nos dando entendimento, Senhor, abrindo mentes e corações, nos dando entendimento da tua palavra, nos dando, ó Deus, aquilo que precisamos para termos uma vida melhor, meu Pai, voltadas para Ti, buscando fazer a Tua vontade, com o avivamento do Teu Santo Espírito, meu Pai, em nossos corações, em nome de Jesus, ó Deus. Derrame mais da Tua graça sobre nós, esteja nos despertando para um maior amor a Ti, a Cristo. Capacita-nos, nos dê a sabedoria que precisamos, o entendimento, meu Pai, a compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava na ocasião aqui em Atenas e ele manda Timóteo, que era filho na fé dele, companheiro dele, à igreja em Tessalônica, porque naquela época, queridos, não tinha WhatsApp, né? Não tinha telefone, não tinha internet. Não era fácil saber informações de outras cidades, outros países. Então, queridos, por que o apóstolo Paulo, nessa ocasião, envia Timóteo para Tessalônica? Vamos entender. Vocês perceberam no texto que Paulo tinha grande preocupação com essa igreja. E a gente vai entender o porquê no decorrer dessa mensagem. O apóstolo Paulo, ele iniciou o trabalho lá em Tessalônica, nessa cidade. Ele plantou uma igreja lá.
E nós vamos ver como foi, vamos ter uma ideia de como foi o início dessa igreja. Mas vamos analisar aqui alguns versículos entre os que nós lemos. Veja bem o seguinte: no versículo 2 ele diz que está enviando Timóteo para que ele os fortalecesse, né, e os exortasse, os crentes em Tessalônica. Timóteo era um ministro, Timóteo era alguém que pregava a palavra, que ensinava, um companheiro leal a Paulo, servo de Cristo. No versículo 3 diz: para que ninguém seja abalado por estas tribulações. Agora, preste atenção comigo, queridos, acompanhe comigo. Para que ninguém seja abalado por estas tribulações. Que tribulações? Meus irmãos, eu quero que vocês abram comigo agora, em Atos, deixa marcadinho aí. Vamos entender melhor sobre que tribulações Paulo estava falando. Deixa marcadinho nesse texto, em 1 Tessalonicenses. Vamos em Atos 17. Atos 17. Vamos ler do 1 ao 5. Atos 17, de 1 ao 5. Antes eu quero fazer um breve comentário aqui, irmãos. Como vocês sabem, nós estamos, então, iniciando esse trabalho aqui na cidade de Indaial, essa igreja batista. Estamos ainda na situação de congregação, iniciando esse ministério, esse trabalho. E nós percebemos que, no desenvolver, né, desse trabalho, desse ministério, nós não temos sofrido perseguições de outras religiões ou de autoridades. Temos sofrido? Nós não temos sofrido fisicamente perseguições. Não tem pessoas armadas querendo nos pegar numa armadilha, tirar a vida de alguém, tirar a vida do líder. Nós não temos pessoas querendo espancar nenhum de nós. Nós não temos perseguição de autoridades ameaçando prender. Nós não passamos por nada disso aqui. E ainda, em nenhum lugar do Brasil, não passamos ainda por isso. Em muitos lugares no mundo, já acontece exatamente dessas coisas e muito mais mundo afora, em relação ao cristianismo e aos cristãos. Mas nós aqui não é o nosso caso. O que acontece é que em todo trabalho de pregação do Evangelho vai haver a resistência das trevas, Os poderes malignos, espirituais do mal, invisíveis, vão trabalhar contra. Esses sim perseguem, esses sim, em todos os lugares, em qualquer circunstância, independente de perseguição física ou não, sempre vai haver a resistência das trevas. Esses sim fazem de tudo para atrapalhar o trabalho, o desenrolar da proclamação do Evangelho. Mas, na igreja em Tessalônica, vamos ver o que aconteceu lá no início da formação desse grupo. Então, em Atos 17, diz assim, versículo 1: tendo passado por Anfípolis, apóstolo Paulo, tendo passado por lá, e a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Versículo 2: ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles por 3 sábados e discutiu com eles as Escrituras. Então o apóstolo Paulo passava de cidade em cidade pregando o Evangelho da salvação, pregando Jesus Cristo. E ele chega então na cidade de Tessalônica, ele e seus companheiros, chegam naquela cidade. Então vai até a sinagoga, local de reunião dos judeus, até hoje eles se reúnem em sinagogas. E diz no versículo 3, acompanhe comigo, que eles exporam ali a palavra de Jesus,
eles demonstraram ali naquele lugar que era necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Jesus Cristo realizou a sua obra aqui na terra. Paulo ia e pregava isso nas cidades, em diferentes regiões, dizendo que este Jesus que ele anunciava era o Cristo, ok? Então o apóstolo Paulo ia pregando o Evangelho, o apóstolo ia pregando em várias e várias cidades, diferentes regiões. Diz o versículo 4 assim, preste atenção: e alguns deles que ouviam essa palavra ficaram persuadidos e aderiram a Paulo e Silas, bem como grande multidão de gregos, devotos e não poucas mulheres de posição. O que está dizendo aqui é o seguinte: muitos dos que ouviam a pregação do apóstolo Paulo aderiram, creram na palavra dele. Muitas pessoas, muitos gregos, muitos gentios, ok, irmãos? Nas sinagogas, muitas pessoas não judias frequentavam. Então, muitos gentios, muitos gregos creram na palavra de Paulo. E não poucas também mulheres de posição, mulheres influentes, de alta posição ali na cidade. Mulheres que tinham prestígio, né? Alta posição na sociedade. Então, entre essas pessoas, muitos creram na palavra de Paulo. Versículo 5, isso aqui é fundamental para a gente entender o que se passava ali na formação dessa igreja. Versículo 5 diz assim: mas os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre os vadios e ajuntando o povo, alvoroçavam a cidade e, assaltando a casa de Jason, os procuravam para entregá-los ao povo. Queridos, judeus com inveja do sucesso da pregação de Paulo, o que eles fizeram? Foram atrás de homens maus, vadios, inflamaram o povo para falarem contra Paulo, para acusarem Paulo. Eles acusavam Paulo de falarem contra as leis de Deus, eles acusavam Paulo de falar contra o imperador César, contra os decretos de César, enfim, alvoroçando o povo, os judeus religiosos, queridos. Presta atenção nisso. Religiosos judeus, por inveja. Satanás, meus irmãos, ele usa de diferentes estratégias para neutralizar, para atrapalhar o desenvolvimento da igreja. Nesse caso aqui, ele usou judeus invejosos para trazer grande tribulação, para trazer grandes problemas para Paulo e seus companheiros. Próprios compatriotas de Paulo, muitos aqui, judeus, israelitas e outros judeus como religião. Queridos, uma lição importantíssima para nós. Veja bem, mesmo quando nós não vemos a ação de espíritos malignos, eles estão agindo e usando de diferentes formas para neutralizar, desestabilizar a igreja. Nesse caso aqui, eram próprios religiosos. A gente sabe que, mesmo dentro do cristianismo, há muitas vezes rixas, né? Invejas, e o inimigo ele se aproveita dessas coisas para que um grupo tente atrapalhar o outro, o trabalho do outro. É uma das formas que ele usa. Independente, irmãos, eu não vou entrar aqui no mérito agora, tá? De cada um defendendo determinada religião, mas o inimigo ele usa disso para que um grupo atrapalhe o trabalho de outro. Amados, estejamos vigilantes.
porque o que não faltam são religiosos, líderes, denominações, seitas, que invejam outros grupos religiosos e fazem de tudo para atrapalhar o trabalho e o ministério do outro. E aqui, irmãos, eu quero destacar também outras coisas aqui com vocês. Veja que no versículo 6, eles então procuraram, o que aconteceu? Eles foram atrás de Paulo e dos seus companheiros, mas eles não acharam Paulo e os seus companheiros que estavam pregando a palavra. E aí eles foram até a casa de Jaso, que esse homem tinha recebido Paulo. E aí levaram ele e outros irmãos à presença das autoridades dos magistrados da cidade, está em versículo 6. Então, amados, eles estavam aqui a ponto de espancar, de prender esses irmãos. Queridos, tentem imaginar circunstâncias, essa cena. Nós estamos falando aqui de perseguição ferrenha. Não era brincadeira, queridos. Era perigo de prisão, perigo até de morte. Você não sofre nenhuma ameaça, pelo menos até os dias de hoje, né? No nosso país, você não sofre nenhuma ameaça de prisão ou de morte se vier para a igreja. Nós somos livres. Você pode estar aqui louvando em comunhão, agradecendo a Deus. Você pode carregar a Bíblia, você pode pregar o Evangelho. Queridos, a situação de Paulo e seus companheiros em Tessalônica era completamente diferente. Veja bem que eles estavam sofrendo perigo real de prisão, perigo de espancamento, perigo de morte. Versículo 10, leem comigo o versículo 10, diz assim: E logo de noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. O que aconteceu ali foi que eles estavam atrás de Paulo, pegaram Jason e alguns irmãos. Esses homens pagaram fiança para as autoridades, foram liberados. E o que aconteceu? À noite, mandaram Paulo e seus demais companheiros saírem da cidade. Ajudaram ele a escaparem desses homens que queriam fazer mal a eles. Então, o versículo 10 diz que à noite eles foram para Bereia. Vai acompanhando comigo o raciocínio. Olha o tamanho do ódio e da perseguição contra esses irmãos que pregavam a Cristo. Leia comigo o versículo 13. Diz assim: Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que também em Bereia era anunciada por Paulo a palavra de Deus, foram lá agitar e sublevar as multidões. Queridos, vocês entenderam o que aconteceu aqui? O apóstolo Paulo sofreu grande perseguição em Tessalônica. Então ele sai fugido daquela cidade, escapa dos perseguidores, segue então para uma outra cidade chamada Bereia. E lá ele começa a pregar nas sinagogas, novamente, como ele sempre fazia. Começou a pregar a Cristo em Bereia. Mas o que aconteceu? O que o texto nos diz? Que aqueles judeus lá de Tessalônica, que estavam atrás dele, lá naquela outra cidade, quando souberam que Paulo estava pregando lá em Bereia, numa outra cidade, o ódio deles, a inveja era tão grande que o que eles fizeram? Foram lá nessa outra cidade, queridos. Lá nessa outra cidade, atrás de Paulo e de seus companheiros. Eles não ficaram satisfeitos só de tentar acabar com o trabalho em Tessalônica. Não, eles foram atrás de Paulo já em outra cidade, inflamando novamente a multidão, querendo agarrar, fazer mal a Paulo e a seus companheiros. Queridos, vocês conseguem ter um pouco de ideia do que estava se passando ali, da tensão, do tamanho
ameaça, de violência, o tamanho da preocupação. Imagina, queridos, o marido com sua esposa, seus filhos, passando por uma situação dessa, de ferrenha perseguição, não sabendo o que pode acontecer consigo e com sua família. Diz, então, no versículo 13, que eles foram lá agitar também o povo em Bereia. Diz assim, versículo 14: imediatamente os irmãos fizeram sair a Paulo para que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. O que aconteceu foi que os irmãos logo colocaram Paulo para sair da cidade de Bereia agora. Além de sair de Tessalônica, Paulo teve que sair fugido de Bereia, para que aqueles invejosos perseguidores não pegassem ele. Queridos amigos, nós não temos enfrentado essas circunstâncias aqui. E muitas vezes o que nos impede de sermos fiéis a Deus, de ter prazer e alegria, estar em comunhão, em reunião, adorando a Deus com os irmãos, aprendendo do Senhor, participando e se envolvendo mais e mais no amor de Cristo. Eu quero também, queridos, dizer para vocês que as tribulações e perseguições são inerentes à pregação do Evangelho. Eu comentei anteriormente que nós não passamos pela mesma situação que Paulo e seus companheiros passaram, mas eu imagino que alguns de vocês aqui já sentiram, já passaram por situação constrangedora ou algum tipo de perseguição no meio de sua família, no meio de seu trabalho, em algum ambiente, em algum local que você esteve, por ser cristão, por ser evangélico. Amados, Jesus disse assim em João, quem puder acompanhe comigo, em João 15, do 18 ao 21. Jesus disse assim, João 15, do 18 ao 21: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Amados, deixa eu chamar a atenção de vocês para alguns pontos importantes. Jesus Cristo então diz claramente que o mundo primeiro odiou e perseguiu a ele, e que isso aconteceria com os seus seguidores. Nós sabemos disso, porque o mundo não conheceu e não conhece a Cristo, não conhece a Deus. Nós, pela graça do Senhor, chegamos ao conhecimento de Deus e do seu Cristo, mas o mundo no geral não conhece Jesus. E além de perseguir a Cristo, propriamente dito, e a sua palavra, perseguem os seus seguidores, nós. Isso é um fato no mundo inteiro. Lembra que eu falei das diferentes estratégias de Satanás? Nem sempre é perseguição de autoridade, nem sempre é perseguição de um outro grupo religioso, mas muitas vezes é contaminando a igreja por dentro, colocando ali, semeando o mal, sementes malignas. Amados, por muitos outros casos, ele atrai aquele que está caminhando com Cristo, atrai pelas coisas do mundo, pelas cobiças, pelos desejos carnais, os prazeres dessa terra. Então, de diferentes maneiras, ele tenta
desestabilizar e desencorajar o crente. E o mundo, irmãos, é hostil à palavra de Deus. O pecado que domina essa terra faz com que as pessoas sejam contra os ensinamentos de Deus, andem em desobediência. Só que uma coisa importante que Jesus diz aqui é que ele fala da perseguição, mas ele diz também que alguns ouviram. No versículo 20, me perseguiram, perseguirão a vocês também, mas também guardaram a minha palavra. Muitos não guardaram a palavra de Jesus, assim também muitos guardarão a sua palavra por meio de nós, da sua igreja. Então, queridos, mesmo em meio a toda essa situação hostil e contrária do mundo, em meio a tudo isso, muitos ainda estão e estarão crendo na palavra, assim como Jesus nos diz aqui. E nós temos visto isso pela graça de Deus, que até a volta de Jesus haverão pessoas que se voltarão para Deus, se converterão dos seus maus caminhos. E nós trabalhamos e pregamos a palavra para que isso aconteça. Mas o fato é que o mundo, no geral, odeia e persegue os cristãos. Isso nós sabemos que é um fato, temos visto. Vocês já devem ter também visto alguma cena, algum vídeo, algum comentário de perseguições e até prisões de pregadores, de pastores em algumas partes do mundo, que antes existia ali a total liberdade de pregação do Evangelho. Hoje em dia, certos temas, quando são pregados, quando são falados, é caso até de polícia, irmãos, em alguns locais. Então, regiões e países onde se pregava a palavra abertamente, livremente, já não está sendo assim. E cada vez mais tentam abafar a voz dos cristãos, tentam silenciar a igreja, seja de maneira bem visível ou sutil. Estejamos atentos a isso e vigilantes, queridos, porque, como nós vimos aqui, o mundo vai fazer de tudo para que o amor de Cristo não seja propagado, mas que nós sejamos perseverantes. Queridos, voltando no nosso texto de 1 Coríntios 3, que foi o nosso primeiro texto aberto, nosso texto básico, Timóteo, então, vai até Tessalônica, porque o apóstolo Paulo tinha essa preocupação, e vocês agora já entenderam melhor que tribulações eram essas, porque elas continuaram acontecendo, queridos. Não foi porque Paulo saiu de Tessalônica que acabou a tribulação, a provação, não. Aquela igreja, aquele grupo que creu no Senhor Jesus, continuou sofrendo com aquela perseguição, com aquela hostilidade. Então o apóstolo Paulo tinha essa preocupação. E aí então Timóteo vai até aquela cidade e volta. E aí ele volta com boas notícias. Diz ainda no versículo 3 que o apóstolo Paulo, enquanto esteve no meio deles, e é isso que nós estamos fazendo também aqui hoje, alertou para tribulações e provações e perseguições, porque isso não é novidade para o cristianismo. Então Timóteo volta, e volta com boas notícias, para a glória de Deus. E isso então trouxe grande gozo, alegria, regozijo para o apóstolo Paulo, amados, porque ele chegou a pensar assim, conforme nós lemos, ele chegou a pensar de que o tentador, Satanás, tivesse conseguido êxito ali naquela perseguição, impondo aquela tribulação. E ele chegou a imaginar que muitos irmãos ali pudessem abandonar a fé, pudessem ali deixar de lado essa caminhada com Cristo, porque estava muito difícil. Mas para a alegria de Paulo e para a glória de Deus, a igreja estava firme. Amados, que tremendo exemplo para nós.
muitas vezes é necessário uma dificuldade, uma tribulação, uma provação para que a gente tenha um despertamento espiritual, para que a gente se volte e se envolva mais com as coisas de Deus. Por isso que Deus permite as dificuldades, as tribulações. Porque em meio às tribulações nós somos aperfeiçoados, diz lá em Tiago também. Pelas tribulações nós somos aperfeiçoados e ganhamos com isso paciência e perseverança. Queridos, então ele diz no versículo 6 que Timóteo acaba de regressar trazendo excelentes notícias. E no versículo 7 ele fala, que em toda a nossa necessidade e tribulação, ele diz então que o apóstolo Paulo diz, em toda a nossa necessidade e tribulação, em todas as nossas dificuldades, está no versículo 7, nós ficamos consolados acerca da vossa fé. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: vale a pena tudo isso. O que o apóstolo está dizendo é que o perigo de morte que ele corria, as provações, as necessidades que ele passava, todas as adversidades que ele enfrentava, tudo isso valia a pena. Por quê? Porque aqueles irmãos aos quais ele pregou o Evangelho estavam fiéis a Deus. Então era motivo de imensa alegria para Paulo e valia a pena tudo aquilo, porque muitos estavam perseverantes em Cristo, estavam caminhando no amor de Jesus, pessoas salvas, pessoas que receberam a vida eterna. Então todo o sofrimento de Paulo já não fazia mais, não trazia a ele tristeza, não trazia a ele mais angústia e aflição, por causa da notícia de que aqueles irmãos estavam firmes em Jesus, mesmo com todas as adversidades. Amados, é assim que nós temos vivido, com fidelidade a Deus, avivamento espiritual, irmãos. Nós precisamos disso, senão a chama apaga. Amados, isso aqui é um exemplo para nós. A igreja em Tessalônica, nós vamos ver aqui daqui a pouquinho o que foi a influência e o exemplo dela na região. É assim que nós devemos pensar, é isso que nós devemos, amado, querer deixar de legado o impacto das nossas vidas, da nossa igreja, do nosso grupo, na comunidade, para as pessoas. Exemplos de fidelidade a Deus. Irmãos, eu quero, caminhando já para o fechamento do nosso raciocínio, volte aí no capítulo 1, 1 Tessalonicenses mesmo, volte no capítulo 1 e leia comigo, preste atenção, amados, nesse texto. Vamos ler do versículo 6 ao 10. Diz assim, o apóstolo Paulo falando, se referindo à igreja de Tessalônica, ele diz assim: e vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação. Certo? Nós vimos aqui, eles receberam a palavra em muita tribulação, mas com gozo no Espírito Santo, em grande tribulação, adversidades, mas com gozo, com alegria no Espírito. Será que nós temos tido alegria em comunhão com Deus, em buscar a presença, em buscar estar cheio do Espírito Santo, amados? De sorte que vos tornastes, versículo 7, modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. O que ele está dizendo aqui é que aquela igreja em Tessalônica, mesmo diante de tantas dificuldades, ela se tornou modelo, exemplo para toda aquela região. Uma igreja que, aos olhos humanos, tinha tudo para acabar,
perecer, não dá certo. Essa igreja se tornou um modelo, exemplo para os demais cristãos da região. Precisamos ser exemplos na região, na nossa comunidade, amados. É isso que Jesus espera de nós, é o mínimo. Por tudo que Cristo fez e faz por nós, amados. Versículo 8: porque partindo de vós, fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, naquela região ali, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se divulgou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. Meus irmãos, a fé deles para com Deus se divulgou por todos os lados, em afastadas regiões. Queridos, toda aquela situação que eles passavam, o exemplo deles era motivo de comentário, era referência para os demais crentes, por aquela região de Tessalônica e além dela. Versículo 9: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós e como vos converterdes dos ídolos a Deus. A experiência que eles tiveram, como eles se converteram, a fidelidade, o fervor deles por Deus, mesmo enfrentando todas aquelas perseguições, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Versículo 10. Que palavra bonita no versículo 10. Diz assim: e assim esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Meus amados, toda aquela perseverança, nada daquilo, do sofrimento que aquela igreja em Tessalônica passava, nada daquilo foi em vão. Aquilo servia de aperfeiçoamento para eles, aquilo trouxe para eles, com toda certeza, recompensas de Deus, galardão. E aqui o apóstolo diz que então eles estavam naquela caminhada aguardando a manifestação novamente do Filho, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Agora, pense comigo o seguinte, nessa pergunta que eu vou fazer. Pergunta extremamente importante que eu vou fazer. O que é mais difícil? O que traz maiores sofrimentos? O que traz maiores consequências? Angústia. O sofrimento imposto por homens, a perseguição nessa terra, ou a ira vindoura de Deus? O que é pior para suportar? A perseguição terrena de autoridades, outras religiões, enfim, toda a opressão das trevas aqui nessa terra. O que é mais difícil, o que é mais penoso? Passar por essa perseguição, essa tribulação terrena, ou enfrentar, ter que suportar, entre aspas, a ira, o juízo vindouro de Deus? O que eu quero dizer com isso? Amados, não é nada a perseguição aqui nessa terra aos cristãos comparado à condenação, ao sofrimento que virá em consequência da ira do Senhor Todo-Poderoso. É isso que ele diz aqui, queridos. Finalzinho do versículo 10. Vocês esperam por Jesus que ressuscitou, esse que nos livra da ira vindoura. Essa ira vindoura que Paulo está falando aqui é justamente esse julgamento, esse juízo de Deus no final dos tempos. Os perseguidores, irmãos, esses
que impõem esse sofrimento, que agridem fisicamente, que prendem, colocam numa cadeia cristãos, matam cristãos, esses, se não se arrependerem, não se converterem, vão sofrer infinitamente mais do que o sofrimento que eles impuseram a outros. Vão sofrer muito mais na condenação de Deus. Queridos, é muito mais preocupante, não há nem comparação, receber da ira do juízo, do julgamento de Deus, a condenação, do que perseguição nessa terra, perseguição de homens. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Isso é de suma importância ficar em nossa mente. Porque, além de tudo, Jesus Cristo disse assim: no mundo tereis aflições, provações, tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo, Ele é conosco, mesmo em meio a qualquer tribulação que a gente venha passar. E isso é tudo temporário. Depois disso, vem a glória eterna, galardão. Quanto mais a pessoa sofre nessa vida por causa do nome de Cristo, lembra que nós lemos lá em João? Jesus falou: vocês vão passar por isso por causa do meu nome. Quanto mais adversidades nessa terra, quanto mais tribulações nessa terra por causa do nome de Cristo, maior a recompensa na glória futura. Amém? Glória a Deus por sua graça sobre nós e por nos dar essa esperança, amados. Essa esperança da vida eterna, plena, em alegria infinita e eterna com Jesus. Eu quero terminar com o versículo que está em Apocalipse 3, nosso último texto. Venha comigo em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse 3, versículo 5. Olha o que Jesus diz aqui. Palavras do próprio Cristo, do Cordeiro de Deus. Todo final de carta às 7 igrejas em Apocalipse, Jesus sempre fala o seguinte: ao que vencer, ao que vencer. Todo final de carta aqui em Apocalipse às 7 igrejas, nós vamos ver isso. E aqui, a igreja em Sardes, capítulo 3, versículo 5, Jesus diz assim: o que vencer, como assim o que vencer? O que perseverar, o que mesmo em meio às dificuldades, por causa do nome de Jesus, continuar fiel a Ele, ao que vencer, será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Louvado seja Deus, porque Jesus diz assim: ao que vencer, ao que perseverar, ao que se manter fiel, aquele que continua caminhando com Cristo, amando a sua palavra, amando a Deus, esse, no final de tudo, receberá as suas recompensas. Amados, 3:21, último texto, 3:21 diz assim: novamente, ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem está dizendo isso? É o Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder e autoridade. Ele diz que os seus reinarão com Ele eternamente. Amados, isso é tremendo para nós. Glória a Deus, é o seu Filho Cristo, Senhor Jesus, que nos possibilita essa esperança, a vida eterna, quando sairmos dessa terra que está afundada em pecado. Amados, que a igreja em Tessalônica seja exemplo para nós no nosso dia a dia, para nossas vidas, para a nossa igreja, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé nesse momento.